tarde, eu sou Carol Prado, eu sou Rádio de Comunicação da Intel. Prazer estar aqui com vocês, estamos com o Jonas Maria e com Gay Nerd, dois, enfim, influenciadores, criadores de conteúdo que acompanho já faz bastante tempo e foram os vencedores e os destaques da categoria LGBTQIA+. Muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Carol. Muito legal. Gente, então, para a gente, enfim, entrar também, né, no clima, enfim, parabenizando vocês também pelo esse destaque. Mais uma vez, né, Jonas? Eu lembro de ano passado também foi você. No segundo ano, honradíssimo. Bicampeão. Meu outro troféu tá ali. Olha só, que legal, muito bacana. E eu tenho aqui uma pergunta para a gente começar essa discussão, enfim, e explicar também um pouquinho da importância desse tema, né, que tem crescido, que bom, nos últimos anos nas redes. Então, para a gente falar, né, que diversidade, equidade e inclusão são temas que estão no debate, né, e estão agora entrando também, né, na grande mídia, nos grandes espaços. E como é que isso tem proporcionado para vocês esse conteúdo, né? Enfim, como é que ele dá, tem tido oportunidades de negócios? Como é que vocês têm enxergado esse tema também lidando com as marcas? Jonas, quer ir primeiro? Posso ir primeiro. Até essa pergunta que você fez é até interessante, porque eu estava conversando com a minha namorada esses dias sobre algo parecido com isso, né? A gente quer LGBT. Assim, eu comecei a produzir conteúdo, de fato, entre 2019, finalzinho de 2019 e 2020, que foi, de fato, quando eu comecei. Mas eu já estava em contato, né, com a criação de conteúdo antes, porque a minha namorada, Nathalie Neri, ela já estava trabalhando com isso há alguns anos e vem trabalhando com isso há alguns anos. E aí, uma coisa que a gente estava conversando é que nesse período, né, acho que a gente tem uma impressão, e de fato, acho que qualquer pessoa consegue perceber, a gente teve um boom em um momento, né, que várias marcas estavam procurando esses criadores nichados, né, criadores que falam sobre negritude, LGBT e afins. Mas esse não foi um movimento natural, né? Ele partiu porque a gente teve pessoas que fazem parte dessa comunidade acessando a internet e começando a apontar isso, essa falha, né? Nossa, cadê as pessoas negras, né, na publicidade? Cadê as pessoas LGBTs? E aí, a partir desse apontamento, né, dessa crítica que foi feita por nós, as marcas começaram a se mover e a incluírem esses corpos que antes não estavam, ou estavam em uma quantidade minúscula, né? E aí a gente teve um grande movimento de pessoas conseguindo trabalho por conta disso. Mas ele não é perene, né? Isso era justamente o que a gente estava conversando. Hoje em dia, quando a gente para reparar, são poucas as marcas que intencionalmente têm feito trabalhos, por exemplo, com pessoas negras fora do mês da consciência negra, né? E são menos ainda marcas que fazem trabalho fora desse mês, né? Então, é aquela coisa, eu consegui muitos trabalhos, né, com toda essa movimentação da própria comunidade, mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que a gente precisa ficar o tempo todo vigiando e cobrando, porque não necessariamente isso veio para ficar, né? Eu acho que não está dado. Então, a gente precisa manter isso e preservar isso para que se a gente continue com esse processo que é extremamente importante, não só visando só o criador de conteúdo, porque a gente não está falando de uma pura representação, a gente está falando de trabalho também, mas também porque existe um impacto muito forte disso, né? Desses corpos nesses lugares que são vistos, e tem vários desdobramentos por conta disso, né? Então, sim, existe uma maior oportunidade de empregos e de trabalhos, mas penso que não está dado, né? Que a gente precisa constantemente estar atento e cobrando para que isso não seja só um momento que a gente viveu, tipo, nossa, que boom de representação de pessoas trans, lésbicas, gays, bi, de pessoas negras na publicidade, e de repente isso passe, né? Então, isso é uma coisa que eu estava refletindo e conversando com a minha namorada, né? Como que bom que está acontecendo, mas não está ganho e não está dado.
Eu acho que a gente tem que ter uma certa maturidade para lidar com essa relação com as empresas, com os apoiadores, porque, de fato, não é uma decisão empresarial, uma decisão corporativa meramente por solidariedade, por apoio e porque eles são grandes beneficentes, enfim. Existe um interesse por trás, né? E esse interesse também está calibrado pela atenção do público. Então, a partir do momento que você tem um mês de junho, que é o mês do orgulho, a gente percebe o aumento na busca por influenciadores LGBTQIA+, para falar disso, daquilo, outro. Passou junho, acabou. E no meu caso, que eu falo muito sobre conteúdo nerd, também estou falando de quadrinhos, estou falando de games, estou falando de outros aspectos, a gente tem exemplos muito evidentes de como essa relação com a comunidade LGBTQIA+, é uma relação utilitária, basicamente. Né? A gente percebe, por exemplo, a gente tem o mercado nerd tem um núcleo duro ali que ainda é muito conservador, que ainda é muito preconceituoso, que é muito restritivo. Então a gente percebe, por exemplo, grandes empresas de games, por exemplo, que tem todo o discurso, não, é super importante a gente defender a diversidade, e aí chega no mês de junho, troca lá o logotipo fica com as cores do arco-íris, e aí você pega aquela empresa, vou falar da Bethesda, por exemplo, que é uma publicadora de jogos, a Bethesda, Estados Unidos está lá com as cores da bandeira, a Bethesda Europa tá, a Bethesda América Latina tá, mas aí você vai para o Oriente Médio, não tá. Você vai para a Rússia, não tá. Então, assim, qual é a mentalidade dessa empresa, entendeu? Então, assim, a gente apoia até o momento em que é interessante para a gente dentro do ambiente que a gente está. No Oriente Médio, pega mal apoiar LGBTQIA+, então ali não. Então ali a gente não precisa. Então, assim, a gente precisa ter um pouco desse senso de que essa relação não é uma relação gentil. Então é capitalismo, né, gente? Capitalismo é para fazer dinheiro. Então a gente está sendo uma ferramenta para fazer dinheiro. Então a gente está aí tentando entender onde a gente se encaixa como influenciador nessa relação de que até que ponto a gente consegue usar um pouco do espaço que eles vão dar para a gente promover melhor a nossa mensagem, e a nossa mensagem é importante, e eu acredito que legitimamente eles também entendem que a mensagem é importante, mas até que ponto a gente está ali dentro de um mecanismo para eles conseguirem ganhar dinheiro, e como é que a gente ganha dinheiro junto com isso também, porque a gente também não vive de luz, né? Então é bem complicado. Não, são pontos perfeitos. E eu acho que esse é um ponto também, né? Porque também tem essa questão, principalmente nos meses, né? Que a gente falou junho, ou quando eu falo para a consciência negra, de até buscar uma coisa meio gratuita, né? Em prol da causa, né? E eu acho que esse é um ponto certíssimo, assim, não tem que ser gratuito, né? É um trabalho e precisa ser remunerado como tal qual. E aí, por que não ter um ganha-ganha, né? Porque eu acho que quando tem essa junção, a sociedade também ganha, né? Que as pessoas ganham. Ter vocês, enfim, são pessoas super da comunidade nerd, assim, realmente, se você vê os espaços há 10 anos atrás, 15 anos atrás, não tinham pessoas diversas, né? Enfim, era sempre o mesmo estereótipo ali presente. Então, que bom você olhar agora e ter, né? Mas é isso, acho que é uma conversa que a gente não pode esquecer, não pode ser só de junho, né? Ou dos meses que tem. Acho que os meses são importantes, são marcos que trazem, relembram as lutas, as celebrações, enfim, mas é isso, não é garantido e precisa retomar. Então, acho que fica essa para nós como empresa também, né, tem essa grande lição por trás de tem que ser perene. E também, acho que uma coisa bacana é importante, sim, criadores que falam do tema e que vão educar, né, tanto as pessoas quanto, enfim, até mesmo as pessoas da comunidade se entenderem, né, enfim, mas também pessoas que estão, né, que nem você, falando de conteúdo nerd ali, né, e já por si só tá ali representando e trazendo uma super diversidade. Gente, queria parabenizar novamente vocês, né, enfim, fico muito feliz de estar aqui, enfim, entregando virtualmente esse prêmio. Você tem alguma consideração final? Deixar alguma... Ah, que lindo! Alguma mensagem? Eu queria agradecer a premiação, agradecer toda a organização de vocês, eu vi o trabalho que deu por trás, desde o momento que vocês entraram em contato comigo, e agradecer, evidentemente, todo mundo que votou, e feliz conhecer o Jonas aí, a gente pensar alguma coisa pra gente fazer junto também, né? Com certeza, eu te sigo lá no Instagram, hein? Pois é. E aí, enfim, agradecer a todo mundo que colaborou e votou, eu tô bem feliz. O Jonas já tinha ganhado, então para ele é uma emoção grande também, mas ele meio que já conhecia. Para mim foi a primeira vez, então eu tô bem feliz, bem satisfeito, muito agradecido. Eu também agradeço muito pelo convite de ser mais uma vez premiado, fico muito honrado. É um prazer estar aqui de novo e, é claro, agradeço a todo mundo que votou também, né?
Muito bom, muito bom. Parabéns, pessoal. E só lembrando que tem a doação, né, a campanha Adote um Leite para Casa Hope. Aqui na tela está aparecendo o QR Code. Então, enfim, convido todo mundo para conhecer um pouco da campanha e também participar. Um prazer estar com vocês, gente. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigado.